Vamos lá. O GE trouxe a informação de que o Fernando Diniz deve poupar alguns jogadores para o jogo contra o São Paulo. Ele já não vai ter o Ganso, né? O Ganso está suspenso com o terceiro cartão amarelo. E eu creio que esses jogadores poupados são jogadores mais velhos, né? Que possuem um desgaste físico nas partidas, ainda mais num jogo complicado como foi contra o Colo-Colo, que o Fluminense passou 90 minutos se defendendo. E dois jogadores tiveram um desgaste muito grande. O Marcelo, ele até errou bastante passes na partida. Acho que a saída de bola do Marcelo não foi legal ali pelo lado esquerdo, mas participou do gol, né? Chutando em direção à trave e o Manuel desviando. Creio que o Marcelo deve ser poupado contra o São Paulo na segunda-feira lá no Morumbi. Então o Marcelo, para mim, eu acho que é quase certo. Outro poupado, com certeza, é o Felipe Melo. O Felipe Melo, ele foi um dos que foi mais requisitado durante o jogo, lá no Chile, tirando várias bolas por cima, por baixo, jogou mais de 45 minutos, acho que ele saiu aos 30 e poucos, por ali, do segundo tempo, então ele jogou grande parte da partida, até não é natural que isso aconteça, ele sempre sai no intervalo do jogo. Então ele jogou bastante e houve um desgaste por parte do Felipe Melo. Felipe Melo deve ser a troca que ele vem usando, né? O Antônio Carlos deve fazer a dupla de zaga com o Manuel contra o São Paulo, que não é do meu agrado, não estou curtindo muito o trabalho do Antônio Carlos. Poderia ser o Felipe Melo ou outro jogador por ali. Tem uma notícia, né, que acho que o Thiago Santos tem grande chance de ser relacionado, porque está previsto para ele retornar nesse jogo contra o São Paulo. Thiago Santos, como vocês sabem, era titular antes de se machucar. Mas eu acho que ele vai de Antônio Carlos mesmo. Para a posição do Marcelo é simples, é o Diogo Barbosa. É o Diogo Barbosa ali na lateral esquerda. Também é outro jogador que tem entrado e não tem correspondido. Mas o que me preocupa nisso tudo, além dos desfalques do Ganso, por suspensão, do Marcelo por desgaste físico, do Felipe Melo por desgaste físico, é a colocação do Fluminense na tabela. O Fluminense está em 16º lugar. Está ali à porta da zona de rebaixamento. O Vasco está em 17º com 3 pontos e o Fluminense em 16º com 5. O Fluminense precisa pontuar, principalmente jogando fora de casa. O Fluminense perdeu já pontos em casa nesse campeonato brasileiro, precisa recuperar fora. Quanto mais pontos a gente somar, melhor para a gente sair dessa zona de desconforto que nunca é legal estar perto da zona de rebaixamento. E você não pode ir com o time todo desfigurado para um jogo que está valendo pontuação. Campeonato de ponto corrido você tem que somar. Então eu acho que do restante, eu acho que só esses jogadores devem ser poupados aí. Essa informação que por desgaste são sempre as mesmas figuras: Felipe Melo, Marcelo e Ganso. Então o time que deve encarar o São Paulo deve ser esse aqui que eu imaginei, que é com o Fábio no gol, o Marquinhos novamente na lateral direita. Aí, já com a ausência do Douglas Costa por problemas físicos, por que não pegar o Marquinhos e jogar o Marquinhos lá no ataque? O Keno tá vindo de contusão, tá sem ritmo de jogo. Então coloca o Marquinhos espetado lá na direita e coloca o Guga na lateral direita. Eu acho que seria o mais natural. Mas seguindo a cabeça do Fernando Diniz, o Marquinhos vai ser o lateral direito. Aí no lugar do Felipe Melo, ele deve colocar o Antônio Carlos, ao lado dele o Manuel, na lateral esquerda o Diogo Barbosa no lugar do Marcelo, o meio de campo com Martinelli, Alexander ganhando a titularidade com a ausência do Ganso, e o Lima ali no meio de campo. Então fica Lima um pouquinho mais à frente na armação do jogo e o Alexander jogando próximo do Martinelli. Pode ser por aí. E no ataque, o Arias nunca é poupado, o Cano, que precisa cada vez jogar mais, estar mais em campo, ou o Keno aberto na esquerda e o Arias sendo mudado de posição ali para o lado direito. Ou essa troca que eu falei para vocês, a entrada do Guga e o Marquinhos como ponta, voltando a ser um ponta direita. Então o Fluminense vai por esse caminho aí. Uma coisa é certa, eu sei que a posição na tabela é desconfortável, eu sei que o Fluminense precisa vencer também, mas uma coisa é certa, não tem como um jogador da idade e do preparo físico do Felipe Melo e do Marcelo jogar quarta e domingo, Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, não tem. Em algum momento você precisa poupar.
Um jogo de Copa, por exemplo, o jogo contra o Sampaio Corrêa tem como poupar. O Fluminense meteu 2-0. O jogo da volta é no Maracanã. Não vejo motivo de Marcelo e Felipe Melo estarem em campo. Jogo em casa, praticamente classificado. Ok. Se o Fluminense conseguir a classificação na Libertadores, já no próximo jogo, na última rodada, pode ser que poupe. Mas é interessante também somar bastante ponto. Não, tem que escolher o jogo certo para poupar esses jogadores. Tem a qualidade deles, mas também tem esse ônus aí da idade, do cansaço, do desgaste. O cara não pode estar sempre em campo. Correto? Então o caminho do Fluminense é esse. Voltando a falar de Libertadores, já saiu o árbitro do Fluminense Cerro Porteño pela 5ª rodada, penúltima rodada da Taça Libertadores, da fase de grupos. Quem vai apitar é um argentino, é o Darío Herrera. Ele que vai apitar Fluminense e Cerro Porteño. Olha, e Botafogo e Fluminense, voltando agora para o Campeonato Brasileiro, pela 8ª rodada do campeonato, será no sábado, dia 25 deste mês, 25 de maio, às 16 horas. Horário espetacular. Sábado, num sábado, às 16 horas do dia 25 de maio, Botafogo e Fluminense no Engenhão. No Engenhão, antigo João Avelange, agora é o Newton Santos. E a novidade é a volta do volante Gabriel Pires. Não é a volta, não há previsão do retorno dele aos campos. É tanta pressão, pô, cadê o cara? O cara virou até trend topics aí no X. Pô, cadê o Gabriel Pires? Dispensa, manda embora. Qual a finalidade? Tá gastando dinheiro do clube, só tá pagando salário pro cara ficar no departamento médico. É tanta pressão que agora começaram a soltar informações para ver se acalma o torcedor. O torcedor não fica exigindo tanto e reclamando tanto do jogador. Eu sei como essas coisas funcionam. Então a informação que chegou é que o volante Gabriel Pires está recuperado de lesão. Está recuperado. E está em processo de transição, na preparação física para o campo. Porém, ainda não tem... aí tem um porém, né? Porém, ainda não tem data prevista para retorno do atleta. Machucado, ele não está mais. Agora ele está naquele período da transição para o campo. Mas não tem previsão do retorno dele para jogar. A gente precisa dele dentro de campo. Foi para isso que ele foi contratado. E a mesma situação do Douglas Costa. Vai voltar, vai jogar uma partida e voltar a se machucar de novo? Entendeu? O cara, histórico de contusão é complicado. E é sempre problemas físicos. É isso que o Fluminense tem que avaliar. Se vale a pena ter uma janela no meio do ano. Tem jogador que eu acho que poderia até sair. O Fluminense no meio do ano se reforçar. Mas o jogador ficaria ocupando espaço, ocupando salário. Não tem nem como o clube trazer. Aí vai contratar um outro volante, tendo ali o Thiago Santos, tendo o Gabriel Pires, tendo tanto volante. Mas só que esses volantes que a gente tem, não está podendo utilizar. E não pode se reforçar porque já tem a vaga ali ocupada. E tem um custo para ter esse jogador no departamento médico. Esse que é o problema. Vamos ver, né, se a coisa... Já que está curado, já que está na transição, vamos ver se dessa vez, quando ele voltar aos gramados, ele permaneça, joga 5 jogos, 10, 15, joga a temporada toda sem problemas físicos, porque é cansativo. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha, até o próximo vídeo, estou indo nessa.